A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire para chegarmos cada vez mais perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos em 2 Crônicas, né? Aqui é um resumo de como foi a vida dos reis na época ali de Jerusalém, de Judá. Deus escolheu a Judá, fez uma aliança com o rei Davi, prometendo a ele que nunca faltaria um filho seu no trono, desde que, obviamente, seguisse os caminhos corretos, né? Quanto a Jerusalém, infelizmente, aquele lado ali não seguiu os caminhos do Senhor. Naquela época, o povo seguia totalmente ao rei. Então, quando o rei estava nos caminhos do Senhor, o povo também seguia. E quando o rei não estava, o povo ia adorar outros deuses conforme o rei fazia. Hoje a gente vai ver no capítulo 28, Acas é ímpio e os sírios afligem-no. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outreiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual feriu de grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Zeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltaram da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação.
E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo, e todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levantaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Deus entregou eles ali, como o povo de Judá não estava nos caminhos do Senhor. Israel foi fez a guerra contra eles ali, matou muitos deles e ainda pegaram cativos. Mas lembrando que todo Israel ali, Judá, Jerusalém, todas as cidades ali, todos são povos de Deus, todos ali pertencem a Deus. Uns estão no caminho do Senhor, outros não, mas é um povo, essa nação pertence ao Senhor, foi um povo escolhido pelo Senhor. Então, o irmão sair de sua cidade para guerrear com seu irmão e matá-lo e pegar sua esposa e seus filhos para tê-los como prisioneiro, obviamente estava desagradando ao Senhor, mas o Senhor, como é misericordioso, ele enviou o aviso de que não estava certo, e o povo ali acabou reconhecendo, né? E a gente continua no versículo 16. Naquele tempo, o rei de Acasa enviou dos reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disto, também os edomeus vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon e a Geredote e a Socó e os lugares da sua jurisdição, e Tímina e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu isso. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria. Porém, não o ajudou, e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, e eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Pois é, né? Como esse rei ele não andou nos caminhos do Senhor, ele não foi sepultado junto com os reis, né, na cidade de Davi. E a gente continua no capítulo 29, Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Só uma correção, agora que eu estou lembrando, no começo eu falei sobre Judá e Jerusalém, na realidade eu queria dizer Judá e Israel, né? Que é o rei de Jerusalém, o rei de Israel e o rei de Judá. Acho que é isso, né? Então, é o rei de Israel que atentou contra Judá. Judá é quem seguia os caminhos do Senhor. É que é tanto nome, tanta cidade, é muita coisa para a gente realmente se lembrar. Mas a questão principal, que é o que importa aqui,
é que Deus mostrando que aquele que segue os seus caminhos, aquele tem a vitória garantida, né? Lembrando que Deus, lógico, ele deseja vida abundante para nós e aqui também, mas o principal não será aqui, o principal será no reino do Senhor, né? Onde não haverá pecado, e lá será o galardão, nosso galardão. E a gente continua no versículo 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e o desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que vejo a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Deus escolheu a Israel como seu povo, para o seu povo, e ele mostra o caminho, como os dias de hoje. Deus nos escolheu, ele nos mostra o caminho, mas aí, se você vai seguir o caminho do Senhor, é uma decisão sua. Ele não te obriga a isso, mas ele te mostra como será a vida guiada por ele, mas ele também te mostra como será a vida sem a direção dele. E a gente continua no versículo 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Coatitas, e dos filhos de Merari, Cis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealeel, e dos Gersonitas. Aqui eu vou pular os versículos, aqui vou direto para o 15, porque aqui está falando os nomes dos levitas, tá? E a gente continua no versículo 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar com todos os seus vasos e a mesa da propiciação com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Levou um tempinho bom, né? Levou alguns dias para que se purificasse todo o templo. E a gente continua no versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o Senhor,
perante o rei a congregação e lhes impuseram as suas mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que fizesse aquele holocausto de sacrifício pelo pecado por todo o Israel, e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Só uma pausa aqui falando sobre os sacrifícios, né? Ali Deus já fazia menção sobre os sacrifícios pelo pecado. Hoje não fazemos isso porque hoje já fomos redimidos de nossos pecados. Ali a ovelha, o cordeiro, né, os animais usados pelo sacrifício, o sangue era aspergido, ou seja, era colocado no altar, né? Ele era colocado no altar para purificação do pecado. Não era a carne que purificava, era o sangue que usava para ser purificado pelo pecado. Ali simbolizando o sangue que nos redimiria, né, que perdoaria nossos pecados, que hoje nós já conhecemos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que derramou o seu sangue para redimir nossos pecados. E a gente continua no versículo 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram ao Senhor. Imagina só, uma festa, todos ali adorando ao Senhor, uma cidade inteira ao mesmo tempo. Aliás, não era só uma cidade inteira, porque quem seguia os caminhos do Senhor, mesmo em Jerusalém, tinha alguns que seguiam o caminho do Senhor, esses iam para Judá, né? Esses se mudaram para Judá para poder seguir os caminhos do Senhor. E a gente continua no versículo 31. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos a que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra de se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Olha só o que nos chama a atenção, os levitas, né? Os trabalhadores ali da casa do Senhor, que viviam, né, especificamente para o Senhor, eles estavam mais santificados que os próprios sacerdotes, né? Porque não quer dizer que levita ou sacerdote é alguma coisa. A questão é que nos mostra aqui que independente de cargo, que para Deus não existe cargo. Você pode ser pastor, padre, você pode ser apóstolo, você pode ser missionário, pode ser o que for. O que manda é o que está dentro do seu coração para com Deus, né? Não é um cargo, não é uma posição que vai fazer influência alguma na sua vida. E a gente continua no versículo 35. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o seu povo se alegraram de que Deus lhe tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Nossa, que maravilha, né? A Bíblia é assim, você lê, você pode ler o mesmo capítulo 10 vezes e nas 10 vezes você terá um novo entendimento, né? Um novo entendimento para acrescentar, não que fale, não que demonstre
uma coisa e depois é outra, né? Não que haja erro, mas sim um complemento. Tanto que a Bíblia, para você ler, para você começar a entender, o bom é que você leia no mínimo o capítulo todo, né? Um versículo só, você não vai ter consciência do que Deus realmente vai querer dizer para você ali. Mas o mais importante é sempre estar na presença do Senhor, se manter na presença do Senhor, porque Ele é quem nos guia, quem nos guarda. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora, Senhor. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Eu não sei o que está acontecendo ali, não sei os seus pensamentos, as suas intenções. O que eu sei, Pai, é que para Ti nada é impossível, Senhor. Nada se esconde dos Teus olhos, Pai. Purifique cada um, Senhor. Derrama a tua unção sobre cada um, Senhor. Dirija para os teus caminhos, Pai. Eu peço a ti, Senhor, por toda a minha parentela, Pai. Por favor, derrama a tua unção sobre cada um, Senhor. Proteja-os de todo mal, Senhor. Direcione sempre para os seus caminhos, Pai. Peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade. Peço a ti, Pai, pelos teus filhos. Não somos nada sem ti, Senhor. Necessitamos de sua presença, de sua direção, Pai. Por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.